céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória a ti darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho. E eis-me convosco sempre, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Olá, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua preciosa família. Vamos juntos louvar a Deus? Vamos adorar ao Senhor? Reúna a sua família. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse link com seus amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais pessoas possam cantar, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler com você nesse momento um único versículo que se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 8, que assim nos diz: Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa é uma afirmação contundente de Jesus, dizendo que nós devemos adorar e devemos cultuar somente ao nosso Deus. Nós faremos isso e nós prestaremos culto a Deus. E eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para ouvir a palavra de Deus, que você se prontificasse a adorar ao Senhor por meio dos cânticos, pois essa afirmação nos direciona para isso. Nós devemos adorar e bendizer somente ao nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo para que Deus abençoe cada momento desse tempo que teremos na presença dEle. Ore comigo. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Aqui estamos para te cultuar e para louvar o teu santo nome. Abençoe a todas as casas que estão conectadas conosco, cada família que se encontra com o seu coração aberto para cultuar ao Senhor. Que seja um tempo edificante, um tempo alegre, um tempo de comunhão entre eles, no lar deles, e acima de tudo, um tempo de comunhão com o Senhor. Nós pedimos a tua bênção e oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. É um privilégio para nós, mais uma vez, estarmos reunidos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, toda a sua família, juntem-se todos e nós com um único objetivo, neste momento, adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com bastante alegria. É com bastante alegria e bastante temor que nós nos colocamos diante da presença de Deus para adorar. Reunidos neste dia para dar-lhe glória. A música tocamos, as vozes elevamos para dar-lhe glória. Um som de júbilo tem enchido este lugar, com o propósito do seu nome exaltar.
Ele tem sido fiel. Cantai glórias ao seu nome, pois é digno de louvor. Declaramos aos povos seu amor e majestade. Adorai, exaltai a Jesus o Rei. Glória a ti, Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma vez o refrão? Adorai, adorai só a Ele. Adorai, exaltai, Ele tem sido fiel. Cantai glórias ao seu nome, pois é digno de louvor. Declaramos aos povos seu amor e majestade. Adorai, exaltai a Jesus o Rei. Adorai, exaltai a Jesus o Rei. Mais uma vez para terminar. Adorai, exaltai a Jesus o Rei. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti. Eu te louvarei, Senhor, e te glorificarei. Vamos cantar com bastante alegria. Tu és tudo nas nossas vidas, Senhor. Nós não somos absolutamente nada se não for o Senhor na nossa vida. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Lá do início, és tu. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, Senhor. Declare isso cantando. Vamos lá? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
Nós teremos um primeiro momento de oração. Portanto, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo de número 7, que assim nos diz: Quem não temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isto te é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Esse versículo nos mostra que o Senhor está sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. A minha vida e a sua vida, o município de Tatuí, o estado de São Paulo, o Brasil como um todo, ou seja, toda a humanidade pertence ao Senhor. Todos os reinos se submetem ao governo do Senhor. Pela lógica, isso deveria acontecer, mas eu e você como cristãos, nós devemos nesse momento, onde nós nos encontramos impossibilitados de realizar algumas coisas, nós devemos buscar ainda mais a presença do Senhor. E aqui surge uma pergunta importante: qual tem sido o papel da oração na sua vida nesses últimos dias? Você tem intensificado a sua vida de oração? Tem derramado o seu coração na presença do Pai? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Essa oração onde nós podemos compartilhar o nosso coração com o Senhor, onde nós podemos interceder por questões pontuais, onde nós podemos reconhecer que nada se assemelha ao nosso Deus, que Ele é o Rei das nações e que Ele governa todas as coisas. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria muito que nesses movimentos, eu gostaria que você orasse também, que você buscasse a presença do Pai aí onde você se encontra, no aconchego da sua casa. Vamos orar? Pai, nesse momento nós reconhecemos que Tu és o Rei das nações, que nada se assemelha ao Senhor, que o Senhor está acima de todas as coisas. Justamente por isso nós confiamos no Teu cuidado, nós reconhecemos a Tua soberania e nós clamamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor derrame a Tua paz sobre todos os lares, pedimos que o Senhor derrame a Tua paz, a Tua cura, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a cidade de Tatuí, o estado de São Paulo, o Brasil como um todo, que o Senhor possa governar, que o Senhor possa conduzir a vida de todos aqueles que estão conectados conosco. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos nesse exato momento e entregamos todas essas realidades nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Irmãos, se você der uma olhadinha ao teu redor, olha a pessoa que está do seu lado, olhe tudo até onde os teus olhos conseguirem alcançar. Tudo isso é obra das mãos de Deus. Essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na sua vida é obra das mãos de Deus. E é a Ele que nós vamos cantar agora. E tudo isso foi criado para quê? Para a honra e glória dEle. Ele é o Rei das nações, é o Rei das nossas vidas. E é a Ele que nós vamos cantar. Grandes são as Tuas obras, ó Senhor. Ó Senhor Todo-Poderoso. Vamos lá? Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Vamos fazer mais uma vez? Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei das nações.
diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mais uma vez, vamos lá? Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos declarar que Ele é o Rei das nossas vidas. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. E através deste cântico que nós vamos fazer agora, é uma oração, onde nós estamos conversando com o Pai, falando para Ele: vem sobre o meu ser, Pai, venha sobre o meu viver. E esse é o nosso convite. Senhor, esteja conosco sempre, a todo momento. Cante de todo o teu coração. Glória a ti, Senhor. Como é gostoso estar na tua presença, Pai. Como é gostoso. O Senhor é digno, ó Deus. Vamos lá? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Ele é digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Vamos fazer mais uma vez no começo. Faça esse convite, faça essa oração cantando. Vamos lá? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Ele é digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito
canção profunda essa que nós acabamos de cantar, que nos fala a respeito desse Cordeiro, que é digno de todo louvor, de toda exaltação. E esse Cordeiro detém todo o poder, ele se chama Jesus. Nesse segundo movimento de oração, eu vou ler com você um versículo que certamente você conhece, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Você conhece, né? O que nos diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou citar esse versículo mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. A carta de Paulo aos Filipenses tem sido presente aqui nos nossos cultos, porque ela nos fala justamente a respeito desse Deus que detém todo o poder e que consequentemente nos ajuda, nos fortalece. Nele nós podemos nos abrigar. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Portanto, nele nós podemos superar os obstáculos que estão à nossa frente. Você crê nisso? Você crê nesse versículo? Esse versículo faz parte da sua caminhada. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez nesse momento você se encontre tomado pela fraqueza, tomado pela angústia, tomado por pensamentos negativos, tomado pelo abatimento. Mas eu quero orar com você pedindo para que Deus te fortaleça, revigore as suas forças e conceda a você o ânimo necessário para que você siga a sua caminhada. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Pai, nesse momento nós pedimos que esse versículo se torne verdade nas nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça. Muitas vezes nós nos encontramos fracos, debilitados, espiritualmente falando, emocionalmente falando, no nosso contexto físico. Mas como nós acabamos de ler nesse versículo, que nos apresenta de uma forma muito clara, que nós somos fracos, porém temos um Deus forte. E nesse Deus nós podemos todas as coisas. Fortaleça o teu povo, anima o teu povo, derrama a tua graça, conceda a tua força a todos aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais um cântico antes de ouvirmos a palavra de Deus. Irmãos, enquanto nós cantamos este louvor, que você possa voltar o seu pensamento em Deus e falar: Pai, fale comigo. Eu me rendo diante do Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz, Pai, que me motiva, que me impulsiona, ó Deus, a caminhar para frente, olhando para o Senhor, porque o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que eu preciso para viver. Vamos cantar? Eu me rendo diante do Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Fale isso pra Jesus. Eis-me aqui, oh Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Pedimos, ó Deus amado, para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós declaramos com os nossos lábios, ó Deus, que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. O Senhor é o ar que nós respiramos, ó Deus. Nós não conseguimos sobreviver sem o Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa vir, ó Deus amado, e encher as nossas vidas ao ponto de transbordar, Senhor, e que nós consigamos, ó Deus, demonstrar a este mundo tão carente que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai, o autor e consumador das nossas fés. Nós te agradecemos por tudo. Amém. 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 Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, perto de Apocalipse, antes de Judas, e ficasse com ela aberta no capítulo 1. O nosso texto base se encontra no capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Nós vamos trabalhar a temática Andemos na luz que é Cristo Jesus. A princípio, eu quero ler com você dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7, que assim nos diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Eu quero compartilhar com você nesse momento um pensamento de Lutero, que nos fala a respeito da transformação que todo cristão deve provar. Lutero nos fala a seguinte coisa: o objetivo da redenção é a transformação do cristão, que morre para o pecado, a fim de viver para a justiça. O velho homem, o velho Adão, é substituído pelo novo homem em Jesus. Lutero está partindo do pressuposto que todo aquele que foi encontrado por Jesus, ele tem a sua vida marcada pelos valores que se encontram nas Escrituras. Ou seja, pensando em cima
dessa afirmação de Lutero, nós devemos refletir um pouquinho, entendendo que a nossa vida deve ser conduzida por Jesus. Quando nós olhamos para a afirmação de Paulo, que se encontra em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo nos diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo nos ensina que a nossa vida deve ser conduzida por Jesus. A nossa postura, a nossa fala, os nossos pensamentos, a nossa atitude na sociedade, toda a nossa caminhada deve ser conduzida pelo Senhor Jesus. Você notou que até o presente momento nós cantamos algumas canções que falam a respeito do governo do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, nós devemos refletir sobre isso. Cristo de fato vive na minha e na sua vida. A nossa vida é conduzida pelo Senhor, por tudo aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Mais ainda, nós devemos provar de uma vida liberta das trevas. Paulo nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a cruz de Cristo é a resposta. E por meio desse sacrifício, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do amor. Nós somos livres. Nós podemos transitar pelas ruas de Tatuí com dignidade. Nós somos livres, acima de tudo, do poder das trevas. Nós podemos adorar ao Senhor onde nós nos encontramos. O cristão, o autêntico cristão, deve fugir de tudo aquilo que promove prisão, de tudo aquilo que está relacionado à escuridão, ao poder das trevas. Mais ainda, nós devemos viver em uma comunidade de fé, como Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6, dizendo que nós devemos suportar uns aos outros. O termo aqui, suportar, é a ideia de que nós devemos amparar uns aos outros, de que nós devemos ajudar uns aos outros no decorrer da caminhada. Isso em amor. Ou seja, o que eu estou dizendo para você até esse momento, biblicamente, é que eu e você, que somos cristãos, nós devemos ter a nossa vida conduzida pelo Senhor, conduzida por Jesus. Essa carta de João, o discípulo amado, um dos seguidores mais próximos de Jesus, essa carta que foi escrita no ano 110 depois de Jesus, ela tem como uma das finalidades combater uma heresia, a heresia do docetismo. Basta você acompanhar aí na sua casa, capítulo 4, do versículo 2 ao 3. Essa heresia contestava a encarnação de Jesus. Docetismo no grego significa aparência. Essa corrente equivocada dizia que Jesus não tinha se encarnado. Ou seja, com isso nós não tivemos então um Salvador. E essa carta combate isso. Docetismo é aparência. Ele tinha aparência de homem, mas de fato não se tornou o homem encarnado. Essa é uma leitura equivocada. E essa carta combate isso. E ao longo desses próximos cultos, nós olharemos para essa carta com mais cuidado, respondendo todas essas questões. Se você identificar logo na abertura dessa carta, nós temos uma expressão muito próxima aí, muito íntima, filhinhos. Possivelmente João escreveu essa carta a um pequeno grupo de cristãos. Essa carta nos fala sobre vida eterna, nos fala sobre santidade, ou seja, uma vida centrada no Senhor. Nos fala sobre um autêntico amor. Enfim, essa carta trabalha sobre temas do nosso cotidiano, sobre temas da espiritualidade cristã. E essa carta vai hoje, nesse primeiro momento, nos ensinar algumas questões importantes.
Eu gostaria que você olhasse comigo o versículo 5 do capítulo 1. O versículo 5 do capítulo 1 nos diz que em Deus não há trevas. Ou seja, é impossível nós caminharmos com o Senhor e ao mesmo tempo caminharmos nas trevas. Há muitas pessoas que frequentam uma igreja como a nossa, mas ainda não provaram de um autêntico nascimento. Biblicamente falando, nascer da água e do Espírito. Essas pessoas ainda não provaram de uma verdadeira transformação. Há muitas pessoas que, de fato, não estão caminhando na presença do Senhor, não estão caminhando na luz. E em Deus não há qualquer tipo de trevas, não há escuridão, somente a luz. Justamente por isso, se nós somos seguidores do Senhor, nós devemos viver dessa maneira. Nós devemos viver na luz. Olhe comigo, por favor, o versículo 6. Ele nos ensina que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que está relacionado às trevas. Porém, nós temos uma afirmação forte aí. O versículo 6 nos diz que quando nós andamos nas trevas, nós temos uma vida marcada pela mentira. Ou seja, nós verbalizamos algo, ou até mesmo frequentamos uma igreja como a nossa, mas o nosso cotidiano, a nossa postura, na nossa particularidade, não evidencia que nós somos autênticos cristãos, que nós vivemos os valores do reino de Deus, que nós não vivemos a justiça, o amor, a lealdade e tantas outras realidades importantes. Ou seja, a nossa vida é marcada pela mentira. Será que isso tem acontecido comigo, com você? Será que a nossa vida tem sido marcada pela verdade? E principalmente pela palavra de Deus? Pense sobre isso. Mais ainda, quando nós olhamos para o versículo 7, na horizontal, nós temos algo importante aqui, uma implicação relevante para o nosso coração. O versículo 7 nos diz que quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, relacionamentos autênticos, pautados pela verdade. Ou seja, quando nós mantemos comunhão com Deus, quando nós andamos na luz, consequentemente nós temos comunhão com todas as pessoas que participam da mesma igreja que nós participamos. Nós temos comunhão com as pessoas, mas a comunhão que João está dizendo aqui não é uma comunhão pautada pela mentira, pela hipocrisia, mas é uma comunhão pautada pela verdade. É uma comunhão que de fato me leva para mais perto do Senhor. Pessoas que vão agregar realidades importantes na minha vida, relacionamentos autênticos. Guarde isso no seu coração. É óbvio que quando nós não andamos na luz, quando nós temos uma vida marcada pela hipocrisia, pela mentira, nós temos relacionamentos superficiais, relacionamentos mentirosos. E a palavra de Deus nos ensina nesse momento que nós devemos buscar relacionamentos autênticos, pautados pela verdade. O versículo 8, eu gostaria que você olhasse comigo. Ele nos diz que nós somos pecadores e nós não podemos negar isso. Eu e você pecamos em pensamentos, em atitudes, verbalizamos realidades equivocadas. Eu e você pecamos todos os dias. Essa expressão que nós encontramos no versículo 8, ela é muito verdadeira, porque ela nos ensina que nós não podemos negar que somos pecadores. Há muitas pessoas que levantam a bandeira do cristianismo, e essas pessoas acabam pensando que não são pecadoras. Eu e você somos pecadores, e todos os dias devemos reconhecer os nossos erros. Todos os dias devemos confessar ao Senhor os nossos pecados. O versículo 9, ele nos fala justamente sobre isso. O versículo 9 nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, esses pecados são perdoados. Uma pergunta importante aqui, partindo do princípio de que todos nós somos pecadores,
Tem algo que você precisa confessar ao Senhor? Algum pecado peculiar? Alguma realidade que tem caminhado com você? Alguma realidade que você precisa colocar na presença do Senhor? Faça isso. Porque o versículo nos mostra que quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós confessamos os nossos pecados, automaticamente nós somos perdoados, abençoados, agraciados pelo Senhor. Que possamos reconhecer todos os dias que somos pecadores. Agora o versículo 10 também nos apresenta algo profundo. O versículo 10 nos diz que eu e você somos pecadores, e quando nós negamos isso, aqui nós temos uma afirmação muito forte. No versículo 10, porque ele nos diz que quando nós não reconhecemos que somos pecadores, isso significa que a palavra de Deus não está em nós. Ou seja, a nossa vida é marcada pela mentira. E nós sabemos, biblicamente falando, muito bem quem é o pai da mentira. Você sabe quem é? João capítulo 8, versículo 44 nos diz que o diabo é o pai da mentira. Há muitas pessoas que mentem para a esposa, mentem para o marido, para os filhos, para os irmãos, para os amigos. E essas pessoas já se habituaram com a mentira. A vida dessas pessoas são marcadas pela mentira. Mas que eu e você possamos nos livrar dessa realidade negativa, destrutiva, dessa realidade que está relacionada às trevas, não está relacionada à luz. Quando nós mentimos, nós estamos na escuridão. A palavra de Deus não está em nós. É isso que o texto bíblico diz. Quando nós mentimos, nós não estamos evidenciando os valores do reino de Deus. Pelo contrário, nós estamos evidenciando os valores que estão relacionados ao poder das trevas. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos dê uma vida transparente na presença dEle. Essa frase de John Owen nos fala o caminho pelo qual eu e você devemos seguir todos os dias. Ele nos diz a seguinte coisa: mortifique o pecado, faça disso sua luta diária ao longo da sua vida. Não termine nenhum dia sem lutar contra o pecado. Continue matando o pecado em sua vida, ou ele o matará. John Owen, um dos reformadores, nos fala que eu e você, todos os dias, devemos mortificar os impulsos da nossa carne. Essa foi uma afirmação de Jesus, também dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é extremamente fraca. Nós devemos entender isso. Todos nós podemos pecar, todos nós podemos cair, e justamente por isso nós devemos vigiar em oração, em leitura da palavra, tendo uma vida marcada pela verdade. Quando John Owen diz isso, que nós devemos matar o pecado todos os dias, pois senão ele nos matará, de qual versículo você se lembra? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas a parte B do versículo também é tremenda. Ela nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, nos afastemos do pecado. O pecado gera morte. O pecado gera destruição na família, gera vergonha. Caminhando aqui para a conclusão da nossa conversa de hoje, sintetizando aquilo que nós falamos, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Nós devemos confessar os nossos pecados todos os dias, reconhecendo que somos fracos e limitados, reconhecemos que carecemos da graça, da intervenção, da bondade do Senhor, reconhecendo que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E reconhecendo que nós somos pecadores, porém, Ele se importa com a minha vida e com a sua vida, nós que somos pecadores. Em segundo lugar, devemos andar na luz, pois quando isso acontece, nós temos comunhão uns com os outros, uma comunhão gostosa.
uma comunhão produtiva, uma comunhão autêntica, não por interesses, mas relacionamentos autênticos. Guarde isso com você, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E por fim, nós devemos andar na luz. Esse foi o tema da mensagem de hoje, andemos na luz. Eu e você devemos andar na luz, devemos meditar na palavra de Deus, nas Escrituras, devemos olhar para os Evangelhos, devemos focar a nossa vida na cruz de Cristo, devemos olhar para todos os ensinamentos que Cristo Jesus nos deixou, e devemos andar na luz, devemos nos afastar de tudo aquilo que está relacionado às trevas. Por quê? Porque eu e você já fomos libertos do poder das trevas. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar essa última canção que também nos fala a respeito dessa ideia, dessa temática que nós devemos andar na luz. Cantemos. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade agora de cantar isso tudo que nós acabamos de ouvir. Eu convido você para nós fazermos isso com bastante alegria. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua palavra não habita em mim. Esta é a mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos. Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Vamos fazer mais uma vez desde o começo, irmãos. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua palavra não habita em mim.
Esse é o desafio para todos nós, que possamos andar na luz, pois essa é a mensagem da cruz. Que possamos, no decorrer dessa semana, enfim, ao longo da nossa caminhada, que possamos nos aproximar da luz que é Cristo Jesus e que possamos nos distanciar de tudo aquilo que está relacionado às trevas. Que o Senhor te conceda uma semana abençoada, tanto para você como para sua família, para todos que nos acompanharam. Que seja uma semana na luz, que é Cristo Jesus. Que seja uma semana de graça, de paz. Eu tenho sempre terminado assim. Que seja uma semana de boas notícias para todos nós. Uma semana guardada e abençoada pelo Senhor. Vamos orar, encerrando esse tempo que nós tivemos. Pai, em nome de Jesus, que possamos andar na luz, que possamos viver na luz, que possamos viver a Tua verdade. E que o Senhor nos livre de toda e qualquer mentira. Pai, em nome de Jesus, abençoe o Teu povo. Conceda a todos nós uma semana de muita graça na Tua presença. Uma semana alegre, de paz. Que o Senhor nos livre do mal, do homem mau. Que possamos desfrutar da Tua presença, da luz que é o Senhor no decorrer dessa semana. Nós somos gratos por tudo aquilo que nós vivenciamos. Somos gratos, pois mais uma vez nós cultuamos o Teu santo e poderoso nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus o Pai, que a presença viva e redentora de Cristo Jesus, que a presença consoladora do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana para todos nós. Se andar